Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas, cara, porque, né? Todas elas, né, Celso? Todas elas. A extrema-direita, a esquerda vira-lata, como diz nosso amigo aqui. Também. A esquerda vira-lata está enlouquecida, cara. Eu tenho acompanhado a esquerda vira-lata aí, cara. Tenho acompanhado muito de perto a esquerda vira-lata. Até porque eles frequentam aqui o chat, né, de vez em quando, né? A esquerda vira-lata está enlouquecida, tá? O Dilermando Tony cantou a pedra hoje com o professor Legene, cara. Eles estão sem narrativa, cara. Acabou toda a narrativa deles, cara. Sabe? A única narrativa que eles têm é, mas tá saindo, mas tá demorado demais. A ferrovia vai demorar muito para sair. Agora os caras ficam naquela assim, o Lula tem que romper relações com os Estados Unidos. Não, o Lula não pode falar assim com o Trump porque eles têm armas atômicas. Eles não sabem ainda qual o discurso que eles colocam. Se o Lula deve falar, você vai ficar quieto. O cara que fala isso é de uma indigência intelectual, né, cara? Impressionante, né? Eles estão criticando o Lula porque o Lula quer negociar as tarifas, cara. Sim, que agora o Lula não pode negociar, ele tem que meter o pé na porta, né? É impressionante. É sempre assim, tudo que o Lula fizer é o dia do contra, né? Tudo que o Lula fizer é o errado, né, cara? É impressionante. Cara, assim, ó, eu ia trazer aqui uma matéria sobre a Palestina, num acontecimento de hoje aí, mas já que a gente falou dos vira-latas de esquerda e do Lula de novo, né? Voltamos ao Lula. Nossa pauta favorita é defender o Lula dos vira-latas, né, cara? Alguém precisa fazer isso, porque tem tanto vira-lata por aí, cara. É impressionante o que tem de vira-latas, cara. Na esquerda ladram, e a caravana do Lula vai passando. É impressionante, né? E aí eu separei aqui, ó. E o que eu gosto que vem é que os mais comunistas de verdade, que é os caras do PC do B e tal, que é os caras de fé, tudo defendeu o Lula, que era justamente quem poderia criticar. Claro, mas, cara, quem segue o materialismo histórico e dialético não vai criticar o Lula, cara. Sabe? Esses vira-latas de esquerda, eles se dizem marxistas, mas de marxista não tem nada, cara. Mas o cara se diz que trabalha com base na idealização do mundo, cara. O cara se diz de esquerda, reclama do Lula e vota no Ciro, que é um cara que veio do PDS, cara. Passou por tudo que é partido. Pelo amor de Deus. Tá flertando com o Ciro Gomes, cara. Esse diz de esquerda marxista. Para aí, cara. Me dá um tempo para minha cabeça. E assim, né? O Rebelo, né, cara? O cara que se diz marxista, Celso. O cara que se diz marxista e fica teorizando sobre um mundinho idealizado e fofinho. O mundo tá de cabeça para baixo, cara. O mundo tá de cabeça para baixo. Eu vi o Mourão esses dias, cara, fazendo um discurso nacionalista, cara. Olha, cara. Impressionante, cara. Não, é assim, ó, Celso. Eu digo que esses caras da esquerda vira-lata brasileira, se eles tivessem vivido entre 1917 e 1922 na União Soviética, a União Soviética foi criada em 1922, né? Na Rússia czarista, ali na época da Revolução, até 1924, quando Lenin faleceu, eles iam chamar o Lenin de liberal. Sim, eu. Se eles vivessem naquela época... Quando o Lenin faz a NEP, eles iam dizer que o Lenin era um traidor, era um vendido, estava sentado no colo do Adam Smith e da burguesia industrial inglesa. Eles iam dizer tudo isso do Lenin, cara, sabe? É um absurdo, cara, porque esses caras não, sabe, as análises deles não têm contato com a realidade, com o mundo real. Cara, são análises, eu não entendo. Todas elas calcadas no mundo fofinho e bonitinho, sabe? Eu não entendo como é que o Breno Altman desmascarou eles. Né? Eu não entendo como Breno Altman está desmascarando eles. Né?
como é que o Aldo Rebelo pode estar no PDT, cara? É isso que eu tava falando. Eu vi o discurso do Mourão, que para mim é um cara assim que eu considero direitaço. Cara, o cara tá mais esquerda do que o Aldo Rebelo, cara. Sabe o discurso dele? Impressionante, cara. O Aldo Rebelo Aldo Rebelo é de doer, né, cara? É de doer. Cara, quando eu vejo o Aldo Rebelo falando mal da Marina Silva, eu começo a gostar dela, cara. Trazer um cara aqui, ó, Celso. Jeffrey Sachs, tá? É um dos caras respeitados aí no campo geopolítico, né? Vamos ver o que este cara vai falar sobre o presidente Lula, tá? Opa! E assim temos uma pessoa, quase um octogenário, que tem delírios de poder americano, dando ordens todos os dias ao mundo. As ordens mudam a cada hora. O resto do mundo, alguns tentam dizer sim, por favor, nós te amamos, te respeitamos, te honramos, mas na verdade, grande parte do mundo segue a linha do presidente Lula, embora o presidente Lula seja praticamente o único com coragem para dizer isso. Ele disse na semana passada, não queremos um imperador, ponto final. E ele falou sério. E quando os Estados Unidos, na verdade, não os Estados Unidos... Mas... Vamos voltar aqui. O início era do Trump que mas na verdade, grande parte do mundo segue a linha do presidente Lula. O resto do mundo, alguns tentam dizer sim, por favor, nós te amamos, te respeitamos, te honramos, mas na verdade, grande parte do mundo segue a linha do presidente Lula, embora o presidente Lula seja praticamente o único com coragem para dizer isso. Ele disse na semana passada, não queremos um imperador, ponto final. E ele falou sério. E quando os Estados Unidos, na verdade não os Estados Unidos, mas Donald Trump respondeu dizendo, ok, o Brasil terá tarifas de 50%, o presidente Lula disse, ok, nós temos uma lei de reciprocidade. Lula said, okay, we have a reciprocity law, we retaliate. We don't want an emperor. Nós retaliamos. Não queremos um imperador. É aqui que estamos nessa semana. É bastante chocante. É realmente impressionante. Não é, vamos viver em um mundo multipolar, vamos fazer as pazes, vamos fazer negócios, vamos nos dar bem. É mais perigoso do que isso neste momento. Trata-se de um líder errático que não tem controle institucional, que tanto exemplifica quanto agrava essa ilusão ocidental de poder sobre o resto do mundo. Algo que já passou, já está ultrapassado. Já é um anacronismo. Isso foi verdade, aliás, por 200 ou 50 anos, mas não é verdade hoje. E esse conflito entre a percepção e a realidade é muito perigoso. Muito bom. Boa parte age como o... teve coragem de dizer isso que ele disse, né? Foi isso que disse Jeffrey Sachs, cara. Jeffrey Sachs, cara, sabe? Um dos maiores especialistas de relações internacionais, geopolítica, doutor da Universidade de Colômbia, trabalhou... Cara, eu estava assistindo uma entrevista dele. O europeu que tem coragem de dizer as coisas... Me diz assim, que é o europeu que tem a coragem de dizer as coisas que a Cláudia Sheinbaum fala, ou que o Lula fala, ou que o Maduro fala. Não tem ninguém na Europa que tenha coragem, cara. São todos lambedores de bota. Esse cara... O Jeffrey Sachs, ele estava dando uma entrevista para o Varoufakis, que ele estava falando que ele trabalhou para o Gorbachev, para o Yeltsin, para um cara da Ucrânia daquela época ali, que era o primeiro-ministro da Ucrânia, que agora eu esqueci o nome, ali em 90 e na queda da União Soviética, logo em seguida. Então, é um cara com uma vivência impressionante, né? Um cara que trabalhou praticamente todos os países da Europa, assessorando lá os grandes governos, né? E olha o que o cara fala sobre o presidente Lula, cara. E aí, aqui dentro do Brasil, sabe? Uma das maiores referências em geopolítica mundial aqui, Jeffrey Sachs. E aí, dentro do Brasil, uns Barnabé que defendem Ciro Gomes e Aldo Rebelo vêm querer falar mal do Lula, cara. Sabe? O Aldo Rebelo e o Ciro Gomes não prestam para engraxar o sapato do Lula, cara. Nem para isso esses caras prestariam, cara. Sabe? Sim, não. Sua análise está muito correta. E sim, teria sido um termo melhor dizer declínio relativo, ou seja, à medida que o resto do mundo alcança o Ocidente. E também parece que é aí que está grande parte do antagonismo. Não é que russos, chineses ou iranianos sejam uma ameaça, é mais uma ameaça ao hegemon, ou seja, a Rússia. Não é absurdo dizer que eles deveriam ter um lugar à mesa na Europa. A China, obviamente, não pode ser destruída só porque está crescendo rápido demais. E além disso, o Irã merece um papel no Oriente Médio. Mas você mencionou o Lula, e esse é um caso interessante. Aparentemente um exemplo do colapso da linguagem cursiva americana, como você sugere, o fato de eles simplesmente mudarem de posição.
Mas isso é claro, está no contexto da cúpula dos BRICS, onde o Trump também publicou uma mensagem no Truth Social, ou seja lá como se chama, na qual ele disse que essas eram políticas anti-americanas dos BRICS. E no mesmo dia, ele também assinou e enviou todas essas cartas de tarifas. Não tenho certeza se isso deveria simbolizar algo, por ter sido no mesmo dia. Mas até que ponto os Estados Unidos são capazes de desacelerar os BRICS? Ou isso é apenas uma iniciativa contraproducente, ameaçando os países a abandonarem os BRICS? Opa, propaganda não, meu. Propaganda da Melita. Ia ser pior. Ia ser propaganda Pelo menos é um café bom, né? Tem cafezinho. Exato. Você sabe o que é pior? Outra que propaganda. Não. Mês para ler um Memo mísero Academy, livro. o que é isso? Pô, sacanagem. Os ouvintes devem Eu também acessar a escuto, achei que internet era e digitar professor Declaração do BRICS, Rio de Janeiro, para encontrar o texto real do que os países do BRICS disseram. É uma boa leitura. Olha o que ele vai falar da Carta do Rio de Janeiro, que é outra. Né? Sumiram, os críticos do BRICS sumiram, os vira-latas também, né? Tinha muito vira-lata, né? A cúpula dos BRICS não serve para nada. Essa cúpula dos BRICS do Brasil é uma vergonha, vai fracassar. Né? Fracassou, né? Olha o que Jeffrey Sachs fala sobre a Carta do Rio de Janeiro, cara. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Ó. Internet e digitar Declaração do BRICS, Rio de Janeiro, para encontrar o texto real do que os países do BRICS disseram. É uma boa leitura, um pouco densa, como costumam ser esses documentos multilaterais. Mas, por exemplo, salvo engano, acho que os Estados Unidos não são mencionados uma única vez. Não há nenhum sentido em que o documento seja anti-Etausua. O que é mencionado repetidamente são as Nações Unidas, o direito internacional, o multilateralismo, uma ordem baseada em regras, não segundo as regras de Donald Trump, mas segundo as regras da Organização Mundial do Comércio, da Carta da ONU, da Assembleia Geral da ONU ou do Conselho de Segurança da ONU. Isso é mencionado repetidamente. O BRICS apoia os processos multilaterais. Chamar isso de anti-americano é apenas refletir o fato de que foram os Estados Unidos que se afastaram do Olha o que multilateralismo. ele fala agora. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris sobre o clima. Os Estados Unidos saíram da Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos não pagam suas contribuições para as Nações Unidas. Os Estados Unidos disseram, somos contra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No nosso clichê em inglês, isso é como ser contra a maternidade e a torta de maçã. Somos contra o desenvolvimento sustentável, contra o fim da pobreza, contra o combate às mudanças climáticas. E quando digo contra, quero dizer que o governo dos Estados Unidos está votando contra resoluções da ONU que defendem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque, como dizem os porta-vozes dos Estados Unidos na ONU, isso não é do interesse da América. Então, quando os BRICS se posicionam em relação ao sistema internacional, sim, Donald Trump diz, isso é anti-americano, porque os Estados Unidos estão se ausentando do sistema multilateral. Tenho que repetir várias vezes, porém, porque usamos esses termos como abreviação. Quando digo os Estados Unidos, quero dizer quase literalmente, hoje em dia, Donald Trump. Uma pessoa, porque o Congresso não diz uma palavra. É patético. Como eu disse, a Suprema Corte basicamente está dizendo, bem, o presidente pode fazer o que quiser. E o público americano não tem voz em nada. E é isso O público que eles querem americano fazer apoia as aqui. Nações Unidas, como Assim sempre. como está nos Estados Unidos, como Uma está pesquisa de Israel, opinião que após a outra igual. tem demonstrado isso há décadas. Então usamos abreviações para países, mas o que queremos dizer são governos. Na maioria dos casos, os governos são institucionalizados. Nos Estados Unidos, é claro, existe um governo institucionalizado. É o Estado profundo. É o complexo industrial militar que realmente comanda o governo dos Deep Estados Unidos. State. E isso se personaliza em um presidente que não governa por meio de leis ou legislação, mas sim por decretos executivos. Isso é ainda mais verdadeiro do que em praticamente qualquer país chamado de autoritário no mundo que eu conheço, onde na maioria dos países existe pelo menos um conselho governante ou algum tipo de grupo de governadores das províncias ou alguma instituição semelhante. E a ditadura é a China, a Rússia e a Venezuela e o Irã, né? E o Brasil, a ditadura do Brasil aqui, não tá vendo? Tá aí Do STF. Tá aí o Jeffrey Sachs colocando pingos nos is, né? Mas nos Estados Unidos, é uma pessoa neste momento que decide 50% de tarifa para o Brasil, 30% de tarifa nisso, taxamos aquilo. Todo o sistema internacional de impostos dos Estados Unidos está sendo determinado por uma pessoa, anunciado nas redes sociais. É extraordinário o que está acontecendo.
E novamente, isso não é apenas Glenn Dizem chegou a engasgar, né? uma preocupação para seus eleitores domésticos ou sua base, mas também para líderes estrangeiros. Muitas pessoas realmente tinham alguma esperança de que poderiam chegar a um acordo com Trump com base em sua retórica. Mas o exemplo mais recente de Trump aparentemente voltar atrás é com a Rússia. Ele agora fez declarações dizendo que Putin não é um cara legal afinal, porque não parou a guerra e não concordou com o cessar-fogo. O que é estranho, porque no início de sua presidência, ele parecia reconhecer que havia necessidade de um acordo político que incluísse a neutralidade da Ucrânia. Mas isso parece ter sido descartado. E agora Putin voltou a ser um homem mau. Parece que Trump vai voltar às políticas de Biden, que agora está aprovando o envio de armas. O que você acha disso? Isso é ridículo, né? É simplesmente ridículo, né? E aí o Sachs prossegue, faz uma boa análise sobre a Ucrânia, né? Mas eu queria mais trazer esse ponto do Lula, né? Da análise que ele faz ali, das colocações que ele faz, só para a gente ver, né, cara? Que o Lula é um cara mundialmente respeitado, né? Sim. E o mundo tá de olho no Lula, no Brasil, né? Também é outra questão que a gente vê muito aí, né? Que eu discordo frontalmente, né? Inclusive o Pepe Escobar é um desses caras, né? Que diz que o BRICS é Rússia e China, e agora talvez o Irã, meio que assim, deixando o Brasil como meio de lado, assim, né? E o Brasil mostrou que não, cara. O Brasil mostrou agora na cúpula do Rio de Janeiro que é país central dos BRICS. Olha, a presidenta, quem é a presidenta dos BRICS? O Brasil começa com que letra os BRICS? Desde que ano que está sendo articulado o BRICS? Agora que o negócio fez sucesso, quer tirar o Brasil da jogada, dizer que o Brasil não foi importante. O Brasil, assim, é um país, né? O Brasil é importante, mas não é tanto. A Rússia, a gente não tem arma nuclear, a gente não tem economia da China. Mas, assim, ó, não queiram tirar a importância do Lula e da Dilma na construção do BRICS, cara, porque não é só com poderio militar e poderio econômico que se constrói o BRICS. É muita conversação, é muito planejamento, é muito diálogo. E aí é o Brasil. É isso que eu vejo muitas figuras dizendo que quem dá as linhas do BRICS é a Rússia e a China, né? Quem comanda, eu acho que não existe isso. E eu acho engraçado que esse mesmo pessoal que diz que o Brasil não sei o que é pequeno, é um anão diplomático que não sei o que. Aí quando fala, claro que a gente queria que a Venezuela entrasse nos BRICS, né? Mas a Venezuela é muito importante, que a Venezuela é isso e aquilo. Como se o Brasil também não tivesse riquezas, como se o Brasil não tivesse importância nenhuma, né? Exato. Então, tipo assim, se o Brasil não é importante, a Venezuela também não é. Isso, sim, perfeito, né? Cuba também, né? Não são. Muito menos. É uma coisa incoerente, não é a ideia do BRICS. A ideia do BRICS é todo mundo ter a sua importância. Sabe? É fazer uma outra forma. Exatamente. E a notícia que eu ia trazer... o SWIFT, cara. Que é isso que eles estão batalhando agora. Que isso que deixou o Trump louco, né? E o Brasil liderando, né? O Brasil é um dos países que mais está atuando nessa questão do sistema paralelo ao SWIFT, do crescimento do NDB. A Dilma é presidenta do NDB, inclusive, né? Então é isso, né? A gente tem um programa aqui dos BRICS, que roda nos domingos, não é todos, é um sim, outro não. Cara, eu não vejo em lugar nenhum as pessoas fazendo um programa sobre os BRICS assim, tão aprofundado que a gente faz aqui, explicando o que realmente está sendo discutido. E as pessoas falam, BRICS é isso, é aquilo, tipo, desvalorizando, mas ninguém quer estar o trabalho de saber o que está acontecendo. Aí é muito fácil, né? Não conheço, não gosto. O Eiraldo aqui, ó. Quando veta a Venezuela, o Brasil é o chefe dos BRICS, né? Uma hora é o chefe, outra hora exatamente. Não é nada. E aí, quando daí o Brasil é o chefe. Agora, quando o outro caso é consenso e o Brasil não manda nada. Não, daí não é nem consenso, daí é a China e a Rússia. É bem isso. Ó, Zanuja Castelo Branco. O Arbex não deu nenhum valor à cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Acabou com o Lula. Cara, conversamos com o Arbex aqui, foi uma entrevista excelente, mas nesse ponto aqui eu discordo totalmente do Arbex, se é que ele disse isso.
Ele não deve ter acompanhado, né? Muita gente não acompanhou. Já teve outras pessoas aqui na Voz Trabalhador que falaram mal da cúpula dos BRICS e que não apresentaram, que não participaram, né? Eu acho que a gente teve gente aqui que participou e que falou outras coisas, né? Tá ali o Jeffrey Sachs, um dos maiores experts em geopolítica mundial e relações internacionais, dizendo que recomendando a leitura da Carta do Rio de Janeiro, que é um documento denso, nem todo mundo lê documentos densos, né? Prefere ficar repercutindo, né? Assim, notícias com fontes do além, né? Cara, e não é um monte de coisa, a gente até esquece. Não é o caso do Arbex, né? O Arbex é um cara que lê muito, é um cara muito bem informado, mas nesse ponto aqui discordamos. Talvez na época que ele falou ele não estivesse acompanhando, mas agora provavelmente ele deve ter mudado de ideia, né? Depois dessa confusão do Trump, ele deve ter percebido que aconteceu alguma coisa. O Eiraldo, se o Brasil não estivesse no BRICS, a gente estaria na mato sem cachorro nesse momento. Provavelmente, cara. O Elvetes falando que a verdade é que não é necessário que o Putin e o Xi compareçam em todos os eventos dos BRICS, ainda mais em tempos de guerra. É bom somente o presidente do país que hospeda o evento. E o BRICS, eles ficam querendo personalizar esse negócio. Aí o Lula caiu, não sei o que, não foi pro BRICS. Ai, o Brasil tá saindo dos BRICS porque o Lula tropeçou no banheiro. Sabe? É uma coisa assim, uma personalização, como se os BRICS não fossem... Cara, a quantidade de documento que tem para ler. Os presidentes, eles são figuras simbólicas, cara. Pelo amor de Deus. Quem foi que falou isso? Foi o Elvetes agora, né? Exato. Muito bem, Elvetes. Isso aí, cara. Maria de Lourdes, no último Pepe Café, ele gostou dos BRICS no Brasil. Sim. Exatamente. Até eu fiz um react, né, desse Pepe aí. O Pepe participou, bom, né, cara? Ele quem participou pode falar agora. Quem não participou... Cara, estamos sobre ataque de ciristas no chat. Sabe o que é o chato dos ciristas, cara? Que eles acabam sendo silenciados aqui no chat. Estamos sendo censurados. Que os caras veem em letras maiúsculas, garrafais, que vão gritando, portanto, né? E repetindo as mesmas coisas no chat. E nada a ver com o assunto. É polui com os assuntos novos. Polui o chat. Polui. Os assuntos que não é o que está sendo comentado, né? Aí começa lá. Silenciado, cara. E é silenciado, sabe? Porque aqui na Voz Trabalhadora a gente preza muito pelo nosso chat, sabe? A gente não permite aqui sionistas, fascistas, nazis, são banidos direto. E o pior, sabe o que é? Que vem em letras garrafais, encher o saco com mensagens repetidas, ficar poluindo o nosso chat. O nosso chat é um lugar de convivência. É um lugar que o pessoal fica trocando ideia aqui no chat, é legal de acompanhar. E aí vem umas figuras chatas dessas, que eu acho que ninguém dá atenção para elas, ficam em letras garrafais. São silenciadas aqui, se não forem banidas, sabe? Lugar chato, cara, é sozinho em casa chorando embaixo da cama. Chato não tem, ninguém gosta de chato, cara. Então, assim, ou tu vem pro chat e te porta como uma pessoa com um mínimo de inteligência e dialoga. Se tu quiser ficar gritando, vai gritar lá no canal do Ciro Gomes, vai gritar no canal da turma do PDT, sei lá, da onde, cara. Aqui não. O brabo, cara, é que esse Ciro Gomes é um fracasso total, cara. Cada vez que ele vem, ele é pior, destruiu o PDT, cara, que era um partido valoroso. Ciro e as Gomes pessoas nunca fez ciristas, cara. Esses ciristas, às vezes, não são pedetistas. Eles são ciristas, que vieram, que não são pedetistas, e o pior... E ainda por cima ficam dizendo que são da UP, que são da UP. Teve um aí dizendo... O cara, depois eu comecei a conversar com o cara dizia que tinha votado no cara lá da UP, né? Daí, tá aí, quieto, votou no segundo turno, votou no Ciro, né? Aí o cara não quis responder, sabe? Que ele votou quieto, tinha votado na outra campanha do Bolsonaro, né? E votou em quem no segundo turno? Aí os caras votam nulo, né? Meio voto no Bolsonaro, meio voto no Lula. E querem dizer que são de esquerda. Fábio Krause, Marina Castro e o Gabriel Santos estão realizando um belíssimo trabalho de higienização do nosso chat. Tem que decolar. Estão postando texto de copia e cola, tudo igual, diz o Gabriel Santos. Martelo e foice para eles, cara. Não tem. Não, aqui eles não têm. E assim, ó. E Ciro Gomes é um cara que a Globo defende, é o candidato da Globo, né, cara? Foi candidato da Globo. Recebia dinheiro, cara. Sabe? Marina Castro perdeu a paciência com ele.
Perfeito, Marina Castro. Lavem a boca para falar do Brizola. Lavem a boca. Lavem a boca para falar. Eu não acredito que o cirista está falando mal do Brizola, Darcy Ribeiro, de Cacique Juruna. Sabe o que ontem, hein, Celso? Ontem, na votação do PL da devastação, o PDT liberou voto e o Pompeu de Matos aqui, nosso, votou a favor do PL da devastação, Celso. Olha que coisa triste, hein? Um cara que eu gosto até, o Pompeu de Matos, se bem que ele se absteve no impeachment da Dilma, né? É um cara que... mas, enfim, não é dos piores, tá? Não é dos piores. E quem falava no plenário em nome do PDT ontem era a Duda Salabert, aquela lá de Minas Gerais, né? E aí, cada vez que o cara perguntava a posição do PDT, ela dizia, olha, eu vou dizer a minha, porque o meu partido, infelizmente, liberou o voto e tal. E aí ela votava contra o PL da devastação. Lá pelas tantas, ela falou o seguinte, ó, Celso, eu, falando para os parceiros dela de PDT, eu sou do partido de Darcy Ribeiro. Opa! Sou do partido do Cacique Juruna. Isso aí. É uma vergonha que tenha gente do meu partido votando a favor desse PL da devastação. Muito bem. Não honram Darcy Ribeiro, não honram o Cacique Juruna. Isso aí. Eu lembrei agora esse comentário da Marina Castro. Lavem a boca para falar do Brizola, do Darcy Ribeiro, do Abdias Nascimento, do Cacique Juruna e de outros grandes nomes do PDT. Tá? Lavem a boca. Lavem a boca. Como todo mundo sabe, eu sou filiado ao PT desde 85, cara, nunca fui PDT na minha vida, sabe? Mas assim, ó, cara, falar mal do Getúlio, falar mal do Brizola, ainda mais mortos, cara, sabe? Eu não posso me chamar de petista, mas que voto no PT, eu às vezes voto voto no PSOL, às vezes voto no PCdoB também. Mas, cara, eu não falo mal do Brizola. Assim como um petista, uma pessoa que é filiada ao PT, vir falar mal da Dilma, por exemplo, cara, eu acho essa pessoa um lixo, cara. Para mim, uma pessoa que é do PDT e fala mal do Brizola é um lixo. Não serve para nada. O Brizola pode não ser um cara perfeito, cara. Mas nem um petista, nem um cara que vota no PT não tem direito de falar do Brizola. Muito menos um cara que é do PDT vai querer falar mal do Darcy Ribeiro, vai falar mal do Brizola, vai falar mal do Getúlio. Então muda de partido, meu velho. Vai pro PL, cara. Vai se achar num outro lugar. Zanuja Castelo Branco. O pessoal do chat tá demais hoje, ó. Nenhuma palavra do Ciro Gomes sobre os ataques do Trump no Brasil. Mole. Nenhuma. Esse aí é um outro, né, cara? Só aparece quando é... Aí, ó, por isso que aí eu vou te dizer uma coisa. Cara, me surpreendi com o Mourão, cara. Mourão, que para mim é o cara mais que sempre foi o cara da direita, aí apareceu para falar, cara. Mostrou a cara. Cara, assim, ó, me surpreendi. Coisa que o Ciro não faz. Coisa que Nicolas não faz. Que é esse tipo de gente canalha, vira-lata, vagabunda, que não é nem nacionalista. É isso, é isso. Celso, assim, ó, não podemos encerrar o programa sem falar de Palestina, né? Palestina tem que estar na pauta. Né? Nossos companheiros sofrendo. Grande notícia do dia hoje, ó. Gustavo Petro, né, tá se revelando aí como revelando não, né? Quem conhece a trajetória desse cara, né? Um grande marxista, né, Gustavo Petro. E está acontecendo, Celcinha, a AIA, o grupo de AIA está reunido, tá? E hoje aconteceu isso aqui, ó. Essa notícia da Brasil de Fato, vou ler um trecho aqui, ó. Ministros de 30 países concluíram hoje em Bogotá, na Colômbia, a cúpula do chamado Grupo de Haia, com uma declaração conjunta para impedir o fornecimento de armas para Israel. Opa! O documento reforça o pedido pelo fim dos ataques israelenses e tenta barrar a chegada de mais auxílios militares à região. É isso aí. Aí tem palavras aqui. Isso é uma coisa que tem que ser feita em conjunto. Não adianta o Lula chegar e dizer, só o Brasil não vai vender, ou só. Cara, tem que ser uma coisa em conjunto e todo mundo agir em conjunto. É assim que os mais. Que nós, as minorias, vão conseguir reagir contra a dominação. Tu vê que nós tínhamos aqui, ó, 30 países, né, em Bogotá.
Entre aspas aqui, ó, palavras do Maurício Jaramillo, Jacir, vice-ministro colombiano de assuntos multilaterais. Precisamos impedir o fornecimento ou a transferência de armas, munições, combustível militar, equipamento militar relacionado e equipamento de dupla utilização para Israel, conforme apropriado. Os países também entraram em um acordo para garantir que as suas indústrias não contribuam para os meios que permitem ou facilitam genocídios, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e outras violações do direito internacional. O presidente colombiano Gustavo Petro celebrou o acordo e, no discurso final, disse que os povos latino-americanos devem ter solidariedade com os palestinos, porque também tiveram terras ocupadas, invadidas, né? O Grupo de Haia foi criado com 8 países e já havia prometido executar mandatos de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, emitidos pelo Tribunal Penal Internacional. Na reunião de hoje, representantes do Brasil, Bolívia, Chile, China, Cuba, Egito, Espanha, Honduras, Irlanda, México, Nicarágua, Uruguai e Venezuela estavam presentes. O Brasil foi representado pelo embaixador em Bogotá, Paulo Estivalé Mesquita. Muito bem. O país ainda não assinou a declaração, mas tem até 20 de setembro para assiná-la e implementar esses compromissos. Então, aí, notícia importante, né? Depende de Itamaraty, tem que pressionar, né? Eu achei importante trazer essa notícia aqui da Brasil de Fato, para variar, né? Para variar. Eu não canso de elogiar Brasil de Fato, né? O bom jornalismo tem que ser elogiado todos os dias, em todos os momentos que a gente puder, né? Porque eu compartilhei uma notícia hoje, Celso, e até vou rever ali, vou tirar o compartilhamento, já metendo pau no governo Lula porque não assinou esse documento, né? Então, tu viu ali o que dizia, né? Sim, tá, assim, já está culpando por uma coisa que tem até o 20 de setembro. É. O cara que representou o Brasil hoje era o embaixador em Bogotá, né? Talvez o cara nem tivesse poderes para tanto. Não, o cara tem no dia 20 de setembro e tem que dizer que o Brasil não assinou. Porque senão não é notícia, é fofoca. Exatamente. Se tá falando isso é fofoca. No dia 20 é que vai saber, vai ser notícia. Exatamente. E esse jornalismo cachorro, cara, fofoqueiro, cara, que diz que se diz isento. Essa é uma questão importante, porque a gente sabe que o Brasil não, a Petrobras, né? Que é o Brasil, né? Sim. Mas a Petrobras é uma empresa, né? É uma empresa de economia mista, né? Claro, tem participação do governo federal, é evidente que o Lula tem influência na Petrobras, isso é evidente. Mas parece que 60% já não é mais brasileira, né? E a Petrobras foi arrolada como uma das 60 empresas que está contribuindo com o genocídio. Isso é uma vergonha para o Brasil. Em 2000, tá, mas um detalhe, assim, o comprovado em 2023, e há suspeitas de 2024, mas não há provas ainda. Então, tipo assim, já tem o pessoal dizendo que o Lula tem que parar a coisa. Não, que atualmente, que se saiba, não há comprovação. Aconteceu em 2023. Tem que haver uma investigação. Que aconteceu o quê? Me perdi aqui. É a transferência de petróleo ship to ship, né? Das refinarias do pré-sal brasileiras, umas pela Shell e outras, inclusive, com o navio da própria Petrobras, né? Isso, mas em 2023. Não foi no ano passado e nem nesse ano. Há suspeitas de 2024 também. Mas não há provas. Então, assim, uma coisa é fofoca, uma coisa é suspeita, essa é a informação. Agora, tu dizer que o Lula tem que fazer alguma coisa porque está tendo... Não está tendo. Teve em 2023, tem que ser investigado o que está acontecendo agora. Exatamente. E tem essa questão, mas a questão é que o Brasil vende petróleo, né, para Israel. Então, essa é uma questão preocupante, né? E eu espero que
que com base nessa movimentação aqui, o Brasil dê mais esse passo, né? Porque o Brasil vem dando passos importantes, né? Em relação à questão diplomática aí, né? É bom a gente lembrar, Celso, isso aqui é fundamental, ó. O Brasil só não rompeu relações com Israel oficialmente. Porque na prática, como é que está a relação diplomática do Brasil, ô Celso, na prática? Sabe disso? Não. Israel não tem embaixador no Brasil, tá? Eles indicaram um embaixador há mais de 4 meses e o Ministério das Relações Exteriores não deu o aval para o cara ser embaixador, ou seja, não é embaixador. Quem representa Israel no Brasil é um encarregado de 3º, 4º nível, tá? E a mesma coisa o Brasil em Israel. Nós mandamos chamar o nosso embaixador de volta. Lembra disso? Ah, sim. Naquele episódio que o ministro da Defesa botou o cara numa sala e quis cobrar, e fez um... Foi ridículo aquilo, quase estapeou o cara. E teve também a questão das armas, né? O cancelamento de um... Eu ia chegar nas armas. Então, naquele momento, nós chamamos o nosso embaixador de volta e nós temos lá também um representante de negócio de 3ª, 4ª categoria. Então, essa é a relação diplomática que o Brasil tem hoje com Israel. Não houve rompimento formal, mas na prática, o Brasil sim deu uma resposta muito forte para Israel. Tem essa questão que o Celso falou, do cancelamento da compra daqueles obuseiros, né, israelenses que a gente estava comprando. Depois houve ali uma fofoca, né, desse viralatismo esquerdista aí, uma fofoca de que os obuseiros vão ser fabricados no Rio Grande do Sul pela Ebb System, que é uma empresa israelense. Não foram. O Brasil rompeu o contrato, né? O Brasil está entrando naquele processo da África do Sul agora, que é o processo da Corte Internacional de Justiça, né, que está cobrando a responsabilização de Israel e a configuração formal, né, juridicamente, como um genocídio que está acontecendo por lá, né? Então, assim, o governo Lula está fazendo, na medida do possível, o que está à disposição para se fazer, né? Mas o Portinho, mas a Colômbia está fazendo muito mais. Tá fazendo muito mais, sim, pessoal. Mas a Colômbia é a Colômbia. Colômbia tem as realidades deles. O que a gente não pode dizer é que o Lula só fala. Não é, o Lula não é só fala. O Brasil está falando e está fazendo também. Está fazendo também. Tem países que fizeram muito menos que o Brasil em termos de rompimento de relações. O Brasil está nesse grupo, por exemplo, grupo de Haia. Quem é que está aqui? Ó? Eu li os países que estão. Cadê a Rússia? Cadê o Vietnã? Cadê os outros países? A Venezuela não está também, ó. A Venezuela deve estar nesse grupo, ela não estava nessa reunião de hoje só. Não, tá ali, a Venezuela tá ali. Não é possível que a Venezuela não tivesse, né? Então tá aqui, ó. O Brasil tá na vanguarda, cara, do combate ao genocídio. Tá na vanguarda. Ó, Brasil, Bolívia, Chile, China, Cuba, Egito, Espanha, Honduras, Irlanda, México, Nicarágua, Uruguai e Venezuela. É a vanguarda, cara, do combate ao genocídio. E o Brasil tá lá, a gente tem que ter orgulho, cara. Mas o Brasil ainda vende petróleo. Calma que nós vamos resolver isso, gente. Vai parar de vender esse petróleo. Essas questões aí, é por isso que tem que falar essas coisas, de parar de vender água, vender petróleo, mas não pode ser um país que deixe de vender. Tem que ser todo mundo junto. E essa questão que eu estava falando do que é o grande problema, porque uma coisa é o que se sabe, que então é 9% dos hidrocarbonetos consumidos por Israel vem do Brasil. Isso é que é o terrível, né? Mas o que é o brabo dessa operação chip-to-chip é que a mesma operação que a Rússia faz com a Índia para vender petróleo para a Europa. Vende o petróleo, bota num outro navio e aí fica como se fosse petróleo da Índia. Ou seja, é para dificultar o rastreamento. Ou seja, estavam vendendo petróleo diretamente, passando direto para o navio
de Israel sem informar ao governo brasileiro que estava ocorrendo essa venda, né, diretamente. Isso tem que ser investigado, né? Exato. O Adair José está dizendo que a Petrobras vende petróleo para Israel indiretamente, porque vende para os Estados Unidos. Ah, bom, aí já fica... Eu ouvi, cara, alguém falando que o petróleo que é vendido para Israel é daquela refinaria da Bahia lá, que os Mubadala compraram, né, os árabes. E aí que a Petrobras estaria fazendo uma operação de suprir o que está faltando na Bahia, entendeu? Tá um negócio assim... o brabo é que a Petrobras não é mais totalmente brasileira, né? São questões aí que não... daqui a pouco tem que ver. O combustível pode até estar saindo aqui do Brasil, mas daqui a pouco não é da Petrobras. O que esse cara falou que está saindo lá da refinaria da Mubadala. A Shell... Não tem gerência nenhuma na refinaria da Mubadala. A Shell, que explora o pré-sal, estava exportando, né? Mas são considerados posto brasileiro, né? Petróleo brasileiro, né? Mas o fato de ser petróleo brasileiro, o que importa é quem está exportando, né? Se a Shell está exportando, daí nós não temos como tem gerência na Shell, proibir a Shell de exportar para um país. Tem um contrato. O bom seria se o Lula pudesse comprar a Petrobras de novo, comprar a Eletrobras, comprar tudo de novo, comprar a Lua. No mundo ideal, nós aqui da Voz Trabalhadora defendemos a Petrobras 100% estatal, né? Sem Shell, sem Mubadala, sem essa porcaria, vão tudo embora. E o pior é o seguinte, cara, porque não está nem na Bolsa de Valores. Eu quero saber como é que funciona hoje. Eu quero saber como é que está funcionando hoje. Quem é que está vendendo petróleo? As ações da Petrobras não estão nem na Bolsa de Valores de São Paulo. A maior parte das ações da Petrobras estão lá nos Estados Unidos, né? Então, mesmo as que são para pessoas, né, não são brasileiros, né? Exatamente. Não tá na mão do governo e nem na mão dos brasileiros. Isso que é o brabo. Mas, Celso, vamos recuar. Vamos lá. Recuar. Vamos. Já nos alongamos demais aqui, mas foi bom. Deu para trazer bastante coisa, né? Estamos com 235 ainda nos suportando aqui. Show de bola, apesar do ciristas, uma invasão de robôs ciristas, cara. É quando eles vêm, já viu que cirista nunca vem sozinho? De onde é que saiu essa ratatouille? Deve ser os robôs do Dr. Angelical. Que isso, cara? O Dr. Angelical sumiu e entrou assim uma ratatouille de... Quando vem é sempre junto, cara. É que nem os ataxionistas. Parece que é uma coisa financiada, né, cara? Os sionistas sumiram do nosso chat, né, cara? Tá limpinho, né? Ó, Vinícius Gomes aqui, ó, pingou R$2. Esses contratos da Petrobras devem ser revistos. Com certeza, né, Vinícius? Cara, o sonho é a Petrobras estatal de novo, né? Aí nós estamos grandes, né? Nós vamos pra galera, como diria o cara aqui, né? Petrobras estatal é um sonho de consumo, né, do brasileiro consciente, né? Como seria bom, cara? Como seria bom. E esses contratos Cara, um contrato que tinha que ser revisado era esse da Mubadala, exatamente, né? Que é a refinaria Landulfo Alves, lá da Bahia, né? Que o Bolsonaro e o Paulo Guedes entregaram para a Mubadala por 1/5 do valor dela, cara. Não, mas e os diamantes? Não é cena dos diamantes? Na mesma época das joias. Não, mas tem os diamantes na também. Mesma né? época. Diamante na mesma época que veio aquelas joias lá da Arábia, os caras entregaram uma refinaria da Petrobras pro fundo Mubadala, cara. Cadê o Ministério Público brasileiro, cara? Fico desesperado, cara. Cadê o Ministério Público Federal da Bahia, cara? Sabe? Chega a dar uma dor, cara, deixa eu pensar isso aí, cara. Mas, enfim, Lula anunciou investimentos semana passada numa refinaria do Rio de Janeiro, hein? Tem investimentos fortes aí da Petrobras para refinarias, né? Nós vamos voltar a ter
autonomia de combustíveis, né? Nós vamos parar de importar combustíveis, vamos chegar aí no próximo governo do Lula, provavelmente. A Petrobras ela tem um plano de investimentos já, né? E a gente vai chegar de novo, vamos voltar a ter, é bom lembrar que a gente já teve, né, autonomia no refino de combustíveis, ou seja, 100% do combustível utilizado dentro do Brasil era produzido nas nossas refinarias, né? E nós estamos caminhando de volta, lentamente, mas estamos caminhando, né? Claro que a gente queria que fosse uma caminhada mais rápida, que desse menos dividendos para esses acionistas arrombados aí, né? Especialmente os acionistas estadunidenses que têm muitas ações, né? Mas, enfim. Né? Me diz uma coisa, tu sabia que o Monteiro Lobato já foi preso, Portinho? Não. Pois é. Monteiro Tinha Lobato, algo de racismo, né? Com Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, ele em 1936, não faz tanto tempo, cara, não faz 100 anos, né? Ele criticava o cartel das 7 irmãs, as empresas petrolíferas, né? E aí ele escreveu uma carta pro Getúlio que ele dizia assim: onde há petróleo há guerras, mas onde não se permite nem procurar petróleo há covardia. Acabou ficando preso 3 meses em 1941, durante o Estado Novo. 20 anos quase antes da Petrobras ser fundada pelo Getúlio, né? Não sabia desse episódio, hein? O Monteiro Lobato, todo mundo conhece ele por causa do Capão Amarelo, mas ele tem uma importância histórica, cara. É um cara que lutou pelo... Acabou ficando Gabriel 3 meses de prisão por falar mal do cartel das 7 irmãs. Não sabia disso aí. Gabriel Santos, mandei vários para Nárnia. Estão lá bem, estão debatendo em caixa alta lá em Nárnia. Ó. O Luiz Santos, a Voz Trabalhadora rumo aos 500 mil inscritos. Estamos chegando, estamos... Devagarito, estamos chegando. Para te ver a coisa, né, a obstinação do Monteiro Lobato, eu não sei como é que ele tinha essa noção, tanta certeza que tinha petróleo no Brasil, né, que ele escreveu num livro, que é o Poço do Visconde, em 1937, que os personagens encontravam petróleo no sítio. Eu me lembro desse episódio aí, que tinha um petróleo no sítio, eu me lembro desse episódio. Sítio do Pica-Pau Amarelo, cara. Era muito bom, bah. Era bom. O Helvetes botou aqui, ó, que o Mauro Cid... E a Petrobras foi criada em 1953. O Mauro Cid confessou o negócio lá da Landulfo Alves, na Bahia, ó, que tinha a ver com as joias, ó. Tem lá nos depoimentos do Mauro Cid. O Sítio do Pica-Pau foi criado em 53? Não, a Petrobras. Petrobras, sim. O Pica-Pau é antes, não. O Arthur Jorge Barbosa, ó, lembrando isso aqui é impressionante, né? Na licitação da Eletrobras existe uma cláusula que diz que se o governo quiser recomprar as ações, tem que pagar muito mais. Se não me engano, é 8 vezes o preço das ações, né? Isso aqui é um absurdo completo, cara. Paulo Guedes, né? Paulo Guedes. Absurdo é que venderam a nossa CE aqui por 110 mil reais. Também. 110 mil reais. Também. A concessão por quê? Por 10 anos, é isso? Não, acho que 30 anos ou 50 anos, sei lá. Um carro popular, um carro um pouco melhor. Na mesma linha a Corsã da água, né? E o Melo tá privatizando o DEMAI agora, né? Que é a água, o departamento... O Melo e o Leite, pelo jeito, estão juntos ali nessa... Tu viu ali, tem uma... Os dois conseguem... Não, impressionante. Claro. Aqui a gente no Sul, aqui é uma maravilha, né, cara? Estão bem arrumados. Vou te dizer, né, cara? Eu passei hoje no Giro de Notícias, hoje no final do programa, eu passei uns vídeos do pessoal se manifestando contra a privatização do DEMAI. Aí tem uma mobilização... Mas vai ser difícil, né? Eles têm o rolo compressor ali na Câmara dos Vereadores, então é muito complicado. E aqui a gente está muito fraco nos nossos movimentos de rua, né? Porque a gente não está conseguindo se mobilizar, se organizar. O último que teve aqui em Porto Alegre era aquele dos 99% lá, estava marcado para o meio-dia quando eu cheguei. Eu pensei, vai durar a tarde inteira. Quando eu cheguei às 5 horas da tarde lá, não tinha absolutamente mais ninguém. Foi rapidinho, né? Bom, São Paulo pelo menos rolou bem, né? 15 mil. Espero que no próximo tenha mais, né?
Tem que virar hábito de novo da esquerda aí para as ruas, né? Quem sabe Mas também agora esse aproveitar esse negócio de fazer no meio da semana, ao meio-dia, uma quinta-feira, lá no meio do centro, é de ferrar, né, cara? Quem é que pode fazer isso? A pessoa não trabalha mais. Quem é que trabalha no centro para poder fazer isso aí? É difícil, né? É difícil. Mas é isso, vamos recuar, Celso. Recuando. Não, vamos lá que eu tenho que... Tô a horas... Fechando o Boteco da Voz Trabalhadora. Uhum. Amanhã estarei com o Suma no Giro de Notícias, está repercutindo bom, aí Suma. Os grandes acontecimentos. 9 da manhã, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, está crescendo a audiência também. Estamos batendo 2.500 visualizações no jornalzinho ali com 30 minutos, é bem expressivo, está crescendo o público. Então convido todos e todas aí. Quem não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para notificação. E assistam o Jornal dos Trabalhadores às 9 e o Giro de Notícias às 14. E às 21 horas tem amanhã o Eduardo Lima, né? O nosso camarada do canal. E o professor Rames também vai estar com o Eduardo Lima. Rames estará amanhã também. Isso. Professor Maravilha. Então amanhã, Eduardo Lima, Rames, Josa Novales. Se eu conseguir, eu vou tentar chegar também, vou tentar dar uma aparecida. Isso. Parece também, Celso, vamos tentar aparecer e incomodar no programa. Eu não sei se amanhã não vou ter que pegar a estrada de noite, cara. Eu fiquei de ir para Porto Alegre amanhã. De repente o Jonathan Santos também, né? Nossa, tá na hora dele falar aí também. Jonathan Santos. Essa questão da carne aí, para ver se o Vietnã vai querer a nossa carne. Vai querer nosso suco. O que o Vietnã vai querer nossa aí? Tem um avião também. Exato, tem bastante coisa para vender, né? Suco de laranja, Jonathan Santos vai ter que vender lá. Chimarrão. É isso aí. Rorato, Maurício Rorato, grande abraço. Elvetes, Eric Carvalho, Luiz Santos, turma boa aí, Gabriel Santos, turma de fé, Vinícius Gomes, Norma, que está chegando aqui, o Fábio, galera de fé, Arthur Jorge, grande presença, Zanuja. Valeu, gurizada. Até mais. Obrigado, pessoal.